Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo dessa tarde de domingo do Livro dos Espíritos. Damos as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão e também os nossos amigos do YouTube. Que nós possamos, nessa tarde, ter uma tarde proveitosa, onde possamos aprender um pouco mais das lições que nos serão dadas. Hoje, antes de nós começarmos, eu vou ler uma mensagem que recebemos na casa. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Jesus deixou a máxima dizendo-vos: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quanto tempo permanecemos no vitimismo de acharmos que os escolhidos são privilegiados? E assim nos envolvemos nas lamentações, buscando na violência as nossas ações, buscando na culpa exterior um caminho que só dá voltas. Até que entendemos que os escolhidos são os que buscam, são os que se esforçam, são os que se burilam, são os arrependidos que pedem a reparação que não é negada a ninguém. Amados, que essa máxima seja um sol em vossos corações, indicando o caminho a ser percorrido. Que aceitem a escolha divina de amar, perdoar, se tornarem humildes, vigorosos na fé, na harmonia. A lamentação nos engana, enquanto o chamado ao trabalho nos desperta. Trabalho que dignifica sempre. E o trabalho nesta casa está sempre amparado por trabalhadores do plano espiritual. O convite foi feito a todos, nesse encontro de trabalhadores dos dois planos. Todos foram chamados, e interessante, quão pouco se dedicam ao estudo, se entregam ao aprendizado. São esses que estão tendo o privilégio de sentir em si a espiritualidade maior. Amados, busquem, compreendam, vivenciem, pratiquem o evangelho de amor. Essa é a escolha que é feita por cada um de nós. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, trazendo ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos dê cada dia mais a coragem de nos enfrentarmos, de nos tornarmos cada vez melhores à procura dessa luz que nos leva, esse caminho que nos leva até chegar a Deus. Senhor, esteja sempre conosco, nos proteja de todo o mal, ilumine a nós, a todos que aqui estão, aos nossos trabalhadores desta casa, os que aqui estão, os que não puderam vir, que a sua luz esteja em todos nós, que assim seja. Então hoje o Renato é que vai coordenar então os estudos, o Fred vai fazer a leitura, e que nós então possamos ter uma proveitosa tarde, um proveitoso estudo. O Renato vai trabalhar conosco então, gente. Dentro da lei de progresso, nós estamos no capítulo, no item Marcha do Progresso, e as questões de hoje que nós vamos inicia então na 784, na página 265 do Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão presentes, que estão assistindo a gente. Como a Sandra falou, vou dar continuidade ao estudo, né, na questão 784.
A questão diz o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos no ponto de vista moral. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Tá, vendo essa questão, eu até enxergo que o saudosismo não é de hoje, né, até da época de Kardec. Se a gente parar para analisar, né, será que a sociedade está piorando? Tem muita gente que fala, a Terra está ficando cada vez pior, mais violência, mais isso, mais aquilo. Então eu convido a todos a gente pensar, né? Preconceito racial está melhorando ou está piorando? Violência doméstica está melhorando ou está piorando? Trabalho infantil, vamos lá, né? Na época de Kardec, por exemplo, ainda era permitida a escravidão, né? Hoje em dia existe até leis para diminuir, não vou dizer extinguir, porque isso é muito da cabeça da pessoa, né? Preconceitos e injúrias raciais, né? Até na França, citando a França mesmo, né, que Kardec é francês, né, em 1977 foi a última pena de morte brutal que teve na França, a guilhotina. Você vê assim, não é coisa da Revolução Francesa, não. O último homicídio, pena de morte na França foi em 1977. É bem atual, né? Em 1990, o Fred é advogado, sabe, aí foi homologado a lei de crime hediondo. Quer dizer, antes de 1990 não tinha isso. Aqueles crimes brutais que a gente vê era um crime. Não tinha essa distinção, né? Em 1990 também foi criado o ECA e o Conselho Tutelar. Quer dizer, criança antes disso não tinha amparo contra a violência doméstica, abuso doméstico, que se parar para pensar antes, né, na época dos nossos avós, o abuso infantil dentro do próprio lar, do pai com a filha, era muito maior do que hoje. Hoje a gente vê como algo brutal, né, animal, né? Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, quer dizer, violência doméstica, lógico, era crime, mas não era... não tinha o peso que tem hoje em dia. Se a gente for parar para analisar, a sociedade vai evoluindo muito. Lógico que não como um passo tecnológico, né, mas com um passo moral ela vai evoluindo. Eu vi uma vez, eu não lembro, e até pesquisei para ver se achava, o estudo sobre o intelecto. Eu já vi sobre a inteligência e desenvolvimento computacional, né? O desenvolvimento computacional a cada 7 anos é dito que duplica, né, a melhora computacional, e você parar para pensar, é um crescimento exponencial, né? Aí isso aí vai com inteligência artificial e daí vai, mas se a gente parar para pensar, nossa inteligência ela também avança exponencialmente. Eu digo assim, questão tecnológica, aí vai puxando a questão moral, né, junto, né? Daí se a gente pensar também assim, como que essa moral puxada com o intelecto, né? Depois do iluminismo começou a se estudar medicina, ciência, né, e outras coisas, foi vendo que uma mulher que uma herbária que morava no bosque e triturava a erva, ela não era uma bruxa, então não precisava queimá-la na fogueira, né? Outro exemplo que a gente tem é que
Na década de 80, né, até o HIV não tinha nem esse nome, era outro nome, era doença de imunodeficiência relacionada ao homossexual. Né? E a gente sabe que hoje em dia não é uma doença de homossexuais. Né? Aí existia um preconceito muito grande na década de 80. Tinha gente que linchava homossexual na década de 80. Né? Então, a inteligência, o conhecimento, ele puxa muito a moral. Né? E, lógico que é a passo mais lento, mas são passos de desenvolvimento. Tá? Sim, pessoal, e caso alguém queira falar alguma coisa, citar algum outro exemplo, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Tá? Não é unilateral, é bilateral. Tá? Todos podem comentar à vontade. Vamos lá, né? Ainda digo outro exemplo, a questão da moral, né? Eu acho que antes da década de 80, eu não lembro qual é o ano, que era permitido hospício e manicômio, né? E tinha gente que era colocado naqueles locais sem nem ter um problema psicológico. Às vezes a pessoa estava sofrendo uma depressão, às vezes a pessoa estava sofrendo algo que podia ser um tratamento psicológico, você poderia não estar nem ali, né? E era condenado a viver ali, né, como quase que um cárcere. Né? Tá? Continuando a questão 785. São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vede Egoísmo, item 3 do capítulo 12. Tá, eu vou lá para o item 3 do capítulo 12, caso alguém queira acompanhar, na página 301 aqui no livro. Tá? Que é o seguinte: entre os vícios, o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Né? Com base nisso, né, eu volto um pouco, né, até no capítulo anterior, tá? Que fala sobre a sociedade. É a questão 755. Dessa ostentação de status, né? Eu tenho esse carro, eu tenho isso, eu gosto desse tipo de coisa, e ele fica naquela, desculpem a expressão, naquela mesmice parecendo um gado. Você trabalha para ter um status financeiro, e tudo que você produz está ali para te fazer feliz por meio de coisas, né? Para você se orgulhar que você é bem sucedido, e você não reparte nada daquilo para outro, nem que seja repartir o conhecimento, um sorriso, um abraço, né? Daí, até fazendo uma analogia aqui com essa questão 755,
Tem um estudo, acho que é até famoso, tá? Que é um estudo feito em Harvard. Foram utilizadas 700 pessoas. É o estudo mais longo que existe. Demorou 85 anos. Tá? Que vê o comportamento das pessoas ao longo dos anos. Né? O que traria felicidade para as pessoas ao longo dos anos. E o que concluíram eram 3 coisas. Primeiro, as relações mais próximas, que inclui relação familiar e de amigos. Né? A relação com a comunidade, que isso aí vai desde um trabalho social, a boa vizinhança, né? até com o seu trabalho, a relação na comunidade. O meu trabalho é algo que traz algo de benéfico para a sociedade. Né? E atividade física, boa alimentação e bom sono. Aí, se a gente parar para analisar, são metas que é a longo prazo. Né? Não é nada de curto prazo. Né? Aí já puxando outro link, né? Se a gente também vê a meta que a gente tem para o nosso espírito, que é imortal, é muito a longo prazo, não é nada volátil, momentâneo. Né? Então, se durante uma vida foi analisado, e não é uma universidade, não é uma universidade ali da EAD, não, foi Harvard, que viu que a felicidade é a busca por metas a longo prazo. E não são metas materiais, são metas de ter uma boa relação entre amigos, se reconhecer como um membro da comunidade, ter um bom sono, ter uma boa alimentação, fazer atividade física. E são metas que não são metas assim, é fácil ter. Não, é preciso ter tolerância, compreensão, preciso ter disciplina, como uma atividade física, uma boa alimentação. Né? E vamos puxar para o lado moral, também para o lado moral a gente precisa ter né, tolerância, compreensão, amor, caridade, disciplina. Né? Eu fiz todo esse arrodeio para dizer o seguinte, que o orgulho e o egoísmo, né, como ele diz assim, normalmente são paixões, são sensações muito voláteis, para a gente buscar esse algo maior, esse algo a longo prazo, que é o gozo e a felicidade do espírito. Tá? Como falei, caso alguém tenha algo a pronunciar, comentar, fica à vontade. Tá? Aí, continuando com... Ninguém falou nada, não levantou o braço, então continuando com o entendimento Kardec. Nota de Kardec. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais que a da inteligência? Por que não haveria, entre o século XIX e o 24º, tanta diferença nesse terreno, como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Essa nota de Kardec, ele mesmo responde o item anterior da 784, né? Se a gente parar para analisar, né, dessa marcha, às vezes lenta, mas contínua da evolução, né? Do progresso. Tá? Eu vou dar continuidade
aqui, eu estou dando continuidade porque já foi falado até dessa marcha do intelecto, da moral, não só por mim, mas por outros que teve aqui nos domingos anteriores, tá? E agora vamos para o item 3, povos degenerados, tá? A questão 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaem na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Só antes do Fred responder, eu vou até comentar o seguinte. A 786, lógico que tudo do mesmo item, né? Mas a 786 até basicamente a 788, dá para a gente fazer um compilado numa resposta única, assim que fica muito longa. Aí o Kardec foi esperto o suficiente para dividir as respostas, tá? Eu vou tentar responder meio que quase tudo na 788. Né? Vou fazer algumas ponderações aqui. E vou fazer apenas comentários breves desde a 786 até chegar a 788. Tá? Fred, por gentileza, a resposta. Quando a tua casa ameaça cair, a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Compreende isto também. És pobre e moras num casebre, mas ficas rico e o deixas para morar num palácio. Depois um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíam nos templos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. Tá. Eu acho que isso daqui lembra muito, nos faz lembrar muito, né, o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? E para a gente até ter a consciência de que, a metáfora que está fazendo com a casa não necessariamente é uma casa física, mas às vezes até o planeta que a gente está vivendo. Né? Eu tive um progresso, não vou estar mais morando nesse planeta de provas e expiações, eu vou para outro planeta de regeneração, e daí vai. Né? É isso. Tá, perdão. Continuando com a 787, e um adendo antes de ler essa questão, tá? Em 1957, né, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, não tinha sido nem escrito o livro da evolução das espécies de Darwin, né? Foi escrito só em 59. Então, a ideia de povo, raça, nação aqui de Kardec talvez não compactue muito com o nosso entendimento disso, tá? Em 1957, até para a sociedade científica da França, existiam raças diferentes de homens, mas na verdade hoje a gente sabe que não existe isso, é um povo, tipo uma raça só, todo homem sapiens, tá? Aí a questão é o seguinte: não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Tá, o ponto que eu quero dizer aqui é a questão do seguinte: substituindo o raça por um povo ou por uma nação, né? Se a gente pensar um povo que seja rebelde, né? Então não é um povo pacífico, e que ele se aniquila pela própria natureza, seria um povo que, talvez um povo belicoso, que ele vem através de guerras deixar de existir aquela unidade ou aquele
aquela cultura que eles tenham naquele momento. Eu acho que o último grande exemplo disso foi em 1945, quando um determinado povo, meio belicoso, né, quis entrar em guerra com outros povos e aquela cultura que eles tinham, né, foi extinta, né? Hoje em dia até é crime, a ideia, pelo menos aqui no Brasil, até crime ter aquela ideia de um povo superior e daí vai, né? Continuando aqui na 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Aqui a gente vê o exemplo do amor divino, né, que sabe que a gente vai sair do primitivo e chega até a perfeição. Todos, né? Todos os espíritos. Por mais que alguns ainda sejam um pouco endurecidos e continuem no erro, por meio da ignorância, né? Mas todos chegarão, ter um conhecimento intelectual e moral para chegar na perfeição. A 787B. Então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropógrafos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Aqui é um tapa-seco, né? Que a gente, para nos ensinar, acho que até a humildade, né? A humildade de dizer assim, o povo, vamos imaginar 1957, o povo Tupaciguara, Tupiniquim, Tupi, Guarani, qualquer um, eles pensavam que eram povos primitivos e ignorantes. Mas será que realmente era o povo primitivo e ignorante? Ou o espírito que estava encarnado naquele povo, como um pajé, ou como um guru de um povo indígena, às vezes tinha até mais evolução do que alguém que estava encarnado na França, né? E isso também nos faz pensar o seguinte, na caridade e na indulgência. Olha, aquela pessoa tem pouco conhecimento, ainda é muito primitiva. Eu também já passei por aquilo dali. Eu também já fui tão... eu também tive pouco conhecimento, pouco... Eu não estou dizendo eu, não, tá? Estou pondo, imagina Kardec, tá? Nós todos. Nós todos ainda fomos ainda mais atrasados do que somos hoje em dia, né? Tá? Aí eu vou falar aqui a 788 e vou explanar tudo, desde a 786 até a 788, tá? Os povos são individualmente coletivas, que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e seu fim, como da antiguidade. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Tá. Daí, dito isso, e até para complementar a próxima pergunta, eu vou primeiro fazer a caracterização que é povo e que é nação, tá? Isso segundo o dicionário, tá? Você que é mais jovem, dicionário era um livro que a gente consultava as respostas, tá? Povo é um conjunto de indivíduos que convivem em um determinado território sob o comando de um governo, organizado em ordenamento jurídico, originário, tá? E nação é um conjunto de pessoas que habitam o mesmo território, ligados por afinidade cultural, linguística, etc. E segue as mesmas leis.
Voltando, até vou citar novamente, o Espírito ele é do universo, ele não é de um povo, não é de uma nação. O Espiritismo ele não é, nasceu na França, tal país é a pátria do Evangelho. Não, o Espiritismo é universal, Deus é universal. Eu estou dizendo isso para não ter aquela confusão de que um povo X ou um povo Y, um local X ou um local Y, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier nasceu no Brasil, porque aqui é a pátria do Evangelho. Vamos reformular essa ideia, pois não há uma pátria escolhida por Deus. Deus ama todos os seus filhos como iguais, tá? As leis divinas, o Evangelho, ele é universal, tá? Dito isso, para evitar a confusão, até porque, eu já até citei, houve um rapaz aí de um bigodinho que ele achou que o seu povo ou sua raça era superior e daí achou no direito de exterminar outras, né? Dito isso, se a gente pegar desde a 786 até a 788, ditos povos degenerados, como eu falei, o conceito de povo são indivíduos que compactuam da mesma ideia. A gente vê muito, até em livros espíritas, a falange de espíritos que compactuam com a ideia de fazer o mal. Ou então, numa dita cidade espiritual, um aglomerado de espíritos que compactuam em fazer a caridade. Se a gente for parar para pensar, eles têm afinidade, assim como nossa família espiritual. Ou aqui, até a família aqui da casa espírita, né? As pessoas compactuam, têm afinidade em fazer algo, no caso aqui na casa espírita, imagino que é a caridade, né? Então, essa ideia da unidade do povo são indivíduos que tecem a mesma ideia, a mesma cultura. Não necessariamente o povo ou a nação, eles tendem a ter o mesmo erro e a mesma virtude, porque isso é individual, né? Há povos que são mais materialistas que outros, como ele fala, os povos que vivem materialmente, sim, porque aquele conglomerado de espíritos compactuam meio que da mesma ideia, mas não são todos. Como eu citei, na Alemanha em 1940 não eram todas as pessoas que eram nazistas, teve gente que fugiu de lá, né? Porque era contra aquele regime, tá? Da mesma forma que tem gente que sai do Brasil porque é contra, que não compactua com a ideia cultural do Brasil, se sente melhor, sei lá, em outro país, né? Daí, nessa ideia do indivíduo, a gente tem que pensar nessa ideia do indivíduo, por mais que a gente viva com o povo, vou dizer nós aqui, porque estamos aqui no Brasil, como o povo brasileiro, a nação brasileira, mas nosso espírito não tem esse patriotismo, nosso espírito não tem uma nação, ele é do universo. Então, não é que um povo vai sofrer uma expiação ou vai sofrer uma prova, mas sim os indivíduos que estão vivendo naquele mesmo local e naquele mesmo tempo, tá? E quando a gente tem essa ideia do povo belicoso, de um povo degenerado, de um povo que não quer o progresso moral, eu vou fazer uma analogia até com o livro que eu citei aqui, do Charles Darwin. Você pegar um animal que ele não está adaptado àquele meio, ele gradualmente entra em extinção, ou ele se adapta àquele meio, né? Se ele permanecer com aquelas características, que
para a evolução são ditas erradas, ele vai extinguir. Seria mais ou menos semelhante àquele conglomerado de pessoas que compactuam de uma ideia que é contra a moral, ou contra essas leis divinas. Gradualmente, aquela nação tende a extinguir. E a gente vê na história que só houve exemplos disso. O Império Romano extinguiu. O Império Otomano extinguiu. E não vou ficar citando todos, mas foram todos eles muito belicosos, que a ideia principal não era fazer caridade com o outro, e sim principalmente o hedonismo, né? Hedonismo, desculpa. Então, nessa ideia que ele está dizendo aqui do povo degenerado, como está dizendo, não é o indivíduo, porque o indivíduo, por mais que tenha nascido, como Chico Xavier, do Chico, né? Nasceu aqui no Brasil, que é um país corrupto, o povo é corrupto, convenhamos, não é nossos políticos que são corruptos, nós somos corruptos. Chico nasceu aqui, mas ele por isso ele é degenerado e ele é corrupto igual ao brasileiro? Não. Se ele for ter uma outra vida sem ser na Terra, provavelmente vai ser num planeta mais evoluído, né? Então, eu não sei se ficou claro o contorno que eu dei, referência ao povo degenerado. Não para a gente generalizar que aquele povo, o indivíduo faz parte do povo porque mora ali, mas não quer dizer que a característica moral dele é igual ao do povo, tá? Continuando aqui com a 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base de lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Tá. Lendo isso daqui, eu me lembrei até de um livro do Immanuel Kant, chamado A Paz Perpétua, não sei se alguém já leu, mas ele cita meio que premissas para haver uma paz. E uma das coisas que ele cita no livro é justamente essa: não vai existir uma só nação, porque há características diferentes. Não dá para igualar um povo esquimó que mora no Alasca com um povo maori que mora numa ilha, né? O clima é diferente, a alimentação vai ser diferente, a língua vai ser diferente. Até, dando exemplo até com o português, até a distância, né, Portugal com o Brasil fez com que a língua mudasse, né? Então não tem como ser uma nação, se a gente parar para pensar, não tem como ser uma nação única, todo mundo falando o mesmo idioma, todo mundo tendo a mesma cultura, porque tem as suas individualidades, né? Aí voltando ao Kant, ele até cita o seguinte, que os preliminares, vou dar um breve resumo bem sucinto, tá? Os preliminares para o Tratado dessa Paz é o seguinte: primeira coisa é extinguir o exército, né? Gradualmente, porque se vai ter paz, não precisa ter um exército para proteger nada, porque ninguém vai atacar ninguém, né? Consequentemente, não vai ter uma dívida entre um Estado e outro, entre um povo e outro, uma nação e outra, né? E ele fala o seguinte: para cada povo, cada nação ter sua individualidade legal, né? Que seria meio que uma constituição republicana, onde
baseada na liberdade e na legislação comum entre todos os cidadãos. Tá? Ele também defende o direito internacional federal. Um exemplo que eu dou, por exemplo, igual lá nos Estados Unidos. Cada estado é independente, mas respondem a uma Constituição Federal. Seria meio que isso. Um dia a Terra vai ser uma única nação? Não, talvez não. Mas cada país vai respeitar o direito do outro país e viver numa Constituição única, talvez, só confabulando aqui, né? Numa Constituição única onde todos uma federação única onde todos se respeitam. Ninguém ataca ninguém. Né? Consequentemente, você terá um direito cosmopolita, né? O direito de cada nação não vai sobrepor, o direito da minha nação não vai sobrepor da outra, e eu vou respeitar a liberdade da outra nação, e ela também vai respeitar a minha, né? Havendo uma hospitalidade universal, né? Lógico que Kant escreveu isso, é filósofo, então o filósofo ele meio que confabula muita coisa, que às vezes não é posto em prática nos dias atuais, né? Meio que utópico para o nosso atraso moral. O Kant escreveu isso muito depois do que Kardec, mas o interessante é que esse ponto de vista de um progresso, de uma evolução moral do nosso planeta, a ponto de haver uma harmonia e uma paz entre todos os povos, entre todos os homens, não é só um conceito da religião. São conceitos, são expectativas de diversas ciências distintas, né? Não fica apenas nessa esfera, porque essa ideia de vocês, do Cristo, é muito utópico. Não, é uma ideia latente de nós, de vivermos em harmonia e vivermos em sociedade, né? Graças à sociedade, como foi dito no capítulo anterior, que há progresso para o homem, né? Que a gente chega à perfeição. Eu vou encerrando por aqui, porque já está dando tempo. Tá? Agradeço a todos e tenham uma boa semana. Então, nós agradecemos ao Renato, obrigada pela coordenação. Vamos convidar os passistas à sala do passe. Obrigada. Enquanto os passistas estão entrando, dá um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui presentes, os que estão em casa. Que Jesus os abençoe. E vamos então fazer a nossa oração final, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre. Nesse mundo em que as nações terão como bandeira a caridade, o amai-vos uns aos outros, onde nenhum traço de orgulho, de egoísmo, de vaidade, nenhum traço de ódios e preconceitos, mas o respeito, a humildade, a mansuetude e, sobretudo, essa bondade que nos leva a entendermos que somos todos irmãos, irmãos em Deus, Pai. E nesse instante, rogamos ao alto, a Jesus, a espiritualidade benfeitora, que possa magnetizar as águas que aqui estão colocadas, as que estão nos lares, e que nesta oração que faremos, a oração que o Senhor nos ensinou, possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe, aqueles que estão em casa, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e que tenhamos uma semana de muito amor, de muita paz, de muita luz. Assim seja.